Criada por pesquisadoras especialistas em nanotecnologia, a NanoScooping surgiu com o propósito de usar este modelo para um mundo melhor. Para saber o que é e como está sendo usado este tipo de tecnologia, acompanhe um papo delicioso que eu tive com Beatriz Veleirinho, sócia fundadora da startup. Beatriz Veleirinho, muito obrigada por ter aceitado aqui participar da nossa primeira entrevista da série de 50 aqui, que foi a parceria com o Hub Garage, né? E eu quero agradecer muito a sua parceria. Beatriz, eu quero já começar a entrevista falando que assim, o seu currículo é incrível, é de peso. Conta um pouquinho a sua trajetória para explicar até a criação da NanoScooping. Joia, não, Carol, eu que agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês e contar um pouquinho da trajetória. Obrigada pelo convite. Bom, então eu venho de uma formação bem acadêmica, né? Eu fiz graduação em Química, depois mestrado e doutorado na área de Química, e depois eu fiz pós-doutorado em diversas áreas, né? Fiz um pós-doutorado na farmacologia, depois passei para biotecnologia e, por último, em agroecossistemas, já migrando para uma área mais agro. E eu sempre trabalhei muito em grupos de pesquisa que tinham pesquisas muito aplicadas. Então, a gente sempre teve um viés de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de tecnologias, né? E eu tinha muita vontade de levar alguns desses conhecimentos, algumas dessas experiências e algumas dessas tecnologias para o mercado, né? Levar essa solução para a população. Então, em 2014, durante um pós-doutorado que eu realizava aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, surgiu a oportunidade de participar num programa que estimula ideias inovadoras, né, o programa Sinapse da Inovação, e aí eu submeti essa ideia e ela foi selecionada com apoio aí financeiro para o primeiro start dessa ideia, né, para a escrita do modelo do plano de negócios, enfim. E aí, então, foi bem bacana que a gente saiu desse mundo mais acadêmico da pesquisa de laboratório, de bancada, para começar a tentar percorrer esse caminho de transformar essa solução em algo viável para o mercado. Então, foi aí o início da criação da NanoScooping, né? Conta pra gente um pouquinho o que é a empresa hoje. Joia, então foi exatamente, a gente pivotou bastante, na verdade a ideia inicial, ela foi pivotada para se adaptar à realidade do mercado, né, a gente, nesse primeiro ano aí de 2014, quando a gente fundou a Nanoscoping, nós participamos de diversos programas com mentorias, enfim, desde mercado, como modelo de negócios, e a gente chegou à conclusão que a nossa ideia inicial ela precisava ser um pouquinho adaptada para ser viável no mercado, né. Então, os primeiros anos foram anos pré-operacionais, que a gente ainda não tinha um faturamento, foram anos que a gente iniciou o desenvolvimento dos produtos. E como são produtos que entram numa categoria de produto químico, né, são produtos, são matérias-primas, ingredientes que a gente, tecnológicos que a gente produz hoje aqui na empresa, eles precisam de uma série de testes, né, testes de estabilidade em diferentes condições, testes de eficácia. Então, são estudos relativamente longos que a gente precisou conduzir antes de iniciar a operação propriamente dita, né? A venda desses produtos. Aí, só em 2017 que a gente começou a comercialização, e a gente iniciou com a linha veterinária. Então, a nossa primeira linha de produtos, ela era totalmente dedicada ao mercado veterinário. São, então, produtos que são ingredientes ativos nanoencapsulados que são comercializados para a indústria, né? Então, eles vão compor o produto final do nosso cliente. Então, um exemplo, a gente fornece um ativo repelente, por exemplo, o nosso cliente, que é a indústria, vai utilizar essa matéria-prima tecnológica para estar oferecendo, então, ao mercado, ao consumidor final, no caso, o da linha veterinária, os animais de estimação, os pets, né? Esse produto aí pronto para uso. E aí, com o passar do tempo,
o número de produtos que compõem a linha veterinária foi crescendo. Hoje a gente está aí na linha veterinária com um portfólio de 12 produtos, e a gente lançou também no mercado novas linhas com diferentes aplicações. Na verdade, vocês estão atuando em mercados aí que estão bombando, né? Veterinária, cosmética, agrícola. Então, realmente, vocês pegaram pontos incríveis. E agora, explica para gente. Eu sou totalmente ignorante nesse assunto. O que é a nanotecnologia e o que ela ajuda? Quais são os benefícios que trazem nos produtos de vocês? Legal. Então, a nanotecnologia ela é uma área de conhecimento muito ampla, né? Ela é uma ciência que trabalha com partículas de um tamanho muito reduzido, que são chamadas de nanopartículas. Então, ali são as partículas que estão numa faixa de tamanho nanométrico. Então, tem diferentes definições, né? Tem definições que enquadram a nanotecnologia entre de partículas com tamanhos até 100 nanômetros. Algumas outras definições são um pouquinho mais amplas, ou seja, até 1000 nanômetros, ou seja, 1 micrômetro, mas, assim, de uma forma mais genérica, é a ciência que trabalha com partículas numa faixa de tamanho bastante reduzida. Então, para você ter uma ideia, a gente sempre mostra um slide, quando a gente faz a apresentação, que mostra o quão reduzido é a nanopartícula. Então, uma laranja, ela está para o planeta Terra, assim como uma nanopartícula está para essa laranja. Então, ou seja, ela é muitas vezes menor, mesmo partículas de tamanho bem reduzidos, como, por exemplo, uma célula, ela está numa faixa micrométrica. Então, o nano ele é menor ainda. Só através de técnicas muito avançadas de microscopia, como, por exemplo, as microscopias eletrônicas, é que a gente consegue visualizar as nanopartículas, né? Mas ela é uma área muito grande, então nós temos um universo de possibilidades nessa área, né? Em campos muito variados, desde a parte eletrônica, enfim, com propriedades assim muito diferentes, né? E com composições muito diferentes. Na nanoscoping, a gente trabalha com o que a gente normalmente chama de nanopartículas biodegradáveis orgânicas, né? Então, são nanopartículas que são feitas com materiais biodegradáveis e que têm no seu interior ativos com diferentes propriedades. Então, a nossa expertise na nanoscoping é a nanotecnologia, essa nanotecnologia verde com materiais biocompatíveis e biodegradáveis. E a gente consegue, então, através dessa plataforma de conhecimento, dessa plataforma tecnológica, nanoencapsular diferentes ativos que têm aplicações e funcionalidades diversas. Então, a gente consegue encapsular, por exemplo, um ativo para uma aplicação cosmética, em que a gente consegue, através desse sistema de nanocápsulas, atribuir uma determinada funcionalidade, por exemplo, uma maior penetração na pele. Então, um ativo, por exemplo, que seja um ativo que, para exercer sua ação, ele acaba não conseguindo passar a barreira cutânea, fica ali muito superficialmente e acaba não sendo tão eficaz, quando nanoestruturado, ele pode ter um aumento de penetração nas camadas da epiderme e derme e ter uma ação muito melhorada. Da mesma forma, nós podemos trabalhar com ativos com uma aplicação, por exemplo, agrícola, né? Apesar de ser um mercado muito distinto, a tecnologia que está por trás tem diversas similaridades. Mas, no caso, a gente pode conferir uma funcionalidade diferente, por exemplo, que essa partícula tenha uma aderência foliar, para que ela possa permanecer na folha de uma cultura e liberar um determinado ativo com uma ação repelente, por exemplo, durante um período mais prolongado. Vocês batem bastante na tecla de fazer produtos que gerem um menor impacto no meio ambiente, né? Por um mundo melhor, como vocês falam, né? E agora me explica uma coisa, de onde que vem esses insumos que vocês precisam para produzir esses produtos? Joia. Então, nós trabalhamos aqui com um segmento da nanotecnologia, que é o que a gente chama de nanotecnologia verde, ou seja, nós não utilizamos solventes orgânicos que são mais tóxicos ou poluentes no nosso processo produtivo, né? Então, nós trabalhamos prioritariamente com ingredientes naturais, com ativos de origem vegetal, por exemplo, e utilizamos sistemas, outros componentes que sejam totalmente biodegradáveis e sempre na base água. Então, sem utilizar um solvente orgânico que seja mais poluente ou mais tóxico, né? E as matérias-primas vêm de origens diversas, né?
nós adquirimos de fornecedores locais ou no Brasil, normalmente, alguns poucos produtos eles são importados, que preparam esses extratos, esses óleos vegetais, esses óleos essenciais, determinadas frações vegetais que têm uma atividade, ou seja, são ingredientes ativos que já têm uma atividade por si, e aí aqui na empresa, então, a gente, através da nossa planta de produção, dos nossos processos produtivos, a gente consegue agregar valor e agregar tecnologia a esses ingredientes, transformando, então, em ingredientes nanotecnológicos, ou seja, nanocápsulas que contêm esses ativos com diferentes aplicações. Você comentou que vocês vieram do meio acadêmico, né? Como que foi essa transição para um meio empreendedor? Porque de uma forma ou de outra, com certeza vocês trabalham na parte técnica, mas vocês são empreendedoras, vocês têm um fluxo de caixa, vocês têm conta pagagem, funcionário para pagar. Então, quais foram os maiores desafios nessa transição? Joia, foi um desafio muito grande, né? Na verdade, nós sempre buscamos desde o início participar em diversos programas de capacitação, estabelecer um networking muito forte, assim, justamente para a gente conseguir melhorar, né, nos capacitar, nos desenvolver nessa área mais do negócio, propriamente dito, né? Então, eu e minha sócia, nós as duas temos uma formação muito técnica, né? A minha sócia é farmacêutica também, a gente se conheceu no pós-doutorado, então, em trabalhos de pesquisa muito parecidos, e eu sou química, né, as duas com uma formação muito técnica, e a gente teve que aprender muita coisa, e hoje a gente já trabalha, principalmente eu, mais na parte administrativa mesmo, assim, né, porque os desafios são muito grandes em ambas as áreas, né, técnica e administrativa. Mas a gente participou em muitos programas, né, o Sinapse da Inovação foi o primeiro, em que a gente já teve aí vários meses de mentorias de negócios, né? E depois a gente sempre buscou continuar se desenvolvendo na área. Então, nós participamos em programas a nível nacional e internacional, que justamente nos ajudavam a ter essa visão de negócio, a estratégia do negócio, né? O estabelecimento assim, dos modelos para as diferentes linhas de mercado, e sempre com mentores assim, muito, muito dedicados, que realmente vestiam a camisa, que iam nos ajudar a desenvolver a Nanoscoping, a fazer o negócio dar certo, né? Então, a gente teve aí a oportunidade, a sorte de contar com pessoas incríveis que passaram pela nossa trajetória e que nos ajudaram muito para que a gente pudesse crescer a nível de negócio, né? E não só de tecnologia. E vocês fazem parte, né, do hub da Agitech Garage. Por que vocês buscaram esse caminho e o que ajudou vocês no negócio? Joia. Desde o começo, a gente percebeu assim que um dos pontos mais importantes assim para o crescimento da empresa, para fazer um negócio tão desafiador dar certo, o desenvolvimento de um networking, né? Então, você conhecer as pessoas chaves, pessoas que podem, de alguma forma, contribuir ou te introduzir a quem possa, né? É fundamental. A gente, dentro de casa, tanto que a pandemia tem prejudicado, de certa forma, esse tipo de interação, né? Apesar da gente conseguir fazer essas interações virtuais, elas nunca são iguais à presença física, né? Ao contato físico, ao estabelecimento de uma empatia, de uma amizade, enfim. Mas a gente percebeu que ele é fundamental, assim, ele é alavanca, assim, para que a gente possa abrir portas, né? Para que novas oportunidades possam surgir. Então, a gente percebeu que seria muito importante participar nesse hub, né, que tem tantos contatos, tem indústrias muito grandes que participam, que fazem parte, mas não só, outras startups que podem estar interagindo com a gente, e mentores, pessoas que estão ali dedicadas para olhar para o nosso negócio de fora e pensar em ideias alternativas, caminhos alternativos, interações que não foram pensadas antes, né? Então, são várias portas que podem se abrir dessa interação, porque são parceiros que estão ali justamente para tentar ver que tipo de oportunidade a gente pode ter que, de repente, ainda não está explorando, não está vendo, né? E de lá já surgiram diferentes conexões, né? Tem indústrias, inclusive, que fazem parte da Agitech que já estavam, que a gente já interagia, a gente já tinha uma conexão prévia, né? Mas que, com certeza, ainda se fortalece mais essa interação com essa participação nesse hub. E também em indústrias que a gente não tinha contato, né? E que já iniciamos o contato, indústrias, cooperativas, parceiros de startup, né?
que vieram através dessa ponte de conexão, né? E isso que nós estamos aí há alguns meses só, fazendo parte do Hub, mas que a gente acredita que com o futuro essas interações só tendem a aumentar. E é algo que é muito positivo para o nosso crescimento nas linhas agrícola e veterinária. Que legal. E me explica um pouquinho, você falou que a pandemia afetou realmente essa questão de relacionamento, interação, e a gente concorda totalmente com isso. Mas e nos seus negócios? As vendas aumentaram? Como que foi o impacto? Para a gente finalizar aqui, que nosso tempo já está estourando. Joia. Sim, essa parte de visitação, de relacionamento com diversos tipos de parceiros, então parceiros da indústria, por exemplo, antes a gente fazia questão de fazer uma visita física, né, de estar com a pessoa, conhecer, entender de perto o problema, para a gente conseguir visualizar a melhor forma de interação e de ajudar a resolver esse problema através da nossa tecnologia, né? Então, isso ficou muito limitado. A gente tentou manter o máximo possível essas interações virtuais, que apesar de não ser a mesma coisa, é o que a gente tem hoje como ferramenta, né? E ainda bem que a gente tem ferramentas tão boas assim, que conseguem manter esse relacionamento mesmo que à distância, né? Neste momento que é tão necessário. Nós crescemos muito na pandemia, não que o nosso produto seja um produto que tenha uma tendência de venda maior no momento, mas porque nós tínhamos já um planejamento de crescimento previsto para esse tempo, né? Então, nós lançamos aí 2 linhas durante a pandemia, então a gente já esperava que houvesse um crescimento da empresa, né? Ele não foi tão grande que nem a gente almejava, e isso sim foi em função da pandemia, mas mesmo assim o nosso crescimento foi muito bom assim no ano de 2020, né? Nós estamos muito contentes com o resultado, que apesar de todas as dificuldades que estão agora afetando não só nós, mas todas as empresas, né? Umas até mais que as outras, mas apesar disso tudo a gente continuou trabalhando quando a gente não conseguia avançar tanto numa parte comercial, porque muitos clientes, por exemplo, estacionaram alguns projetos de P&D que tinham conosco, porque vamos agora tratar dessas questões mais emergenciais. Esse desenvolvimento aqui a gente vai deixar para quando a situação normalizar, então aconteceu muito isso, mas a gente não ficou parado, nós continuamos desenvolvendo produtos, o que a gente poderia continuar fazendo, a gente analisou e falou, não, então vamos avançar nessas partes aqui, quando as coisas voltarem ao normal, a gente toca para frente essa parte mais comercial, esse contato mais direto com o cliente, né? E, graças a Deus, assim, a gente conseguiu ultrapassar algumas dificuldades, crescendo mesmo com esse cenário tão complicado que a gente está vivendo. Então, só vou te fazer mais uma perguntinha que eu estou curiosa. Vocês, pelo que você comentou no início da nossa conversa, vocês vendem para a indústria, né? Mas há um objetivo no futuro, talvez, de ter uma marca própria? Sim, nós temos 3 portfólios principais: o veterinário, o cosmético e o agro, né? Os nossos produtos da linha agrícola, eles, na verdade, já têm um modelo de negócio um pouquinho diferente. Então, a gente vende para a indústria como ativo ingrediente, que eles podem estar incorporando num produto final diferenciado, mas a gente também tem uma venda direta para o produtor. São produtos que eles podem ser misturados na calda e aplicados diretamente a campo, né? E são produtos que são ativos com certificação da Ecocert, então que podem ser utilizados por produtores orgânicos, né? E podem ser utilizados diretamente, sem passar pela intermediação de uma indústria que vai fazer o produto final. Então, na linha agro, a gente tem uma marca, que é a marca Nanoagro, se vocês quiserem depois conhecer, mas ela pode ser vendida diretamente aí para o parceiro produtor, inclusive para home garden também. Então, ela está disponível para o consumidor final como uma marca de produto final. Já é uma alternativa, como você estava perguntando, ao nosso modelo de negócio tradicional, que é vender o ingrediente ativo, né, uma matéria-prima. Nesse caso do agro, a gente tem as 2 possibilidades. E vocês têm já algum investidor na empresa, que você comentou que é você e sua sócia, tem algum investidor ou estão em busca de algum investidor no momento? Sim, nós já temos um investimento, nós participamos do programa FINEP Startup, então nós recebemos um investimento duplo, né, que é um investimento da FINEP e de um investidor privado, que é uma indústria na área de saúde animal, que também é nossa parceira, claro, nós estamos sempre abertos a novos investimentos, porque a gente quer crescer muito, né,
mas neste momento a gente está aí gerindo esse primeiro investimento e crescendo para lá na frente buscar uma nova rodada de investimento. Legal, Beatriz, eu quero te agradecer de coração. Ótimos negócios para vocês, a gente torce demais para vocês. Muito obrigada. E olha, podem sempre contar aqui com o JA, porque é casos como o de vocês que a gente quer levantar aqui. Muito obrigada de coração, tenha um ótimo dia. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada aí por esse tempo.